Definitivamente, a carga horária possui um impacto gigantesco na sua preparação para concursos públicos. O que eu quero te mostrar aqui é apenas a realidade sobre o quanto a consistência e a força de vontade te posicionam acima ou abaixo da concorrência. E para facilitar a nossa análise, eu vou trazer aqui na tela 4 perfis de concurseiros diferentes. Nós vamos analisar aqui o quê? Quanto cada um estuda por dia, quanto que cada um estuda ao final de semana, se deixou de estudar, o quanto que está estudando e qual é o impacto disso a longo prazo, ao longo de meses e ao longo dos anos. E quando você se der conta das informações que eu estou trazendo aqui para você agora, espero sinceramente que você aumente essa carga horária, porque os números são assustadores. Olha só, o exemplo número 1 é o cara que estuda de segunda a sexta, 2 horas, não estuda no sábado, não estuda no domingo. Eu diria que mais da metade dos concurseiros hoje estão nessa condição aqui. Estão tentando encaixar um planejamento de estudos, não estão estudando ainda aos finais de semana e ainda estão descobrindo se querem ou não fazer aquilo. Mas entenda aqui que a projeção ela é a seguinte: no acumulado você faz 10 horas por semana, no mês você faz 43,3. Claro que isso aqui está considerando todos os dias do ano, dividindo pelo número de meses, então é por isso que esse número está quebrado. Para 3 meses você faria 130 horas, 6 meses 260 horas e no ano você faria 520 horas acumuladas. Vamos para o segundo caso, é o concurseiro que estuda 2 horas por semana e a diferença para o concurseiro número 1 é que o número 2 voltou 4 horas de estudo no sábado. E já no acumulado, olha só a diferença para o concurseiro número 1. Em uma semana ele estuda 14 horas, aqui ele estudaria 10. No ano esse cara aqui estudaria 728 horas, à medida que esse cara aqui estudaria apenas 520. E essa diferença aqui é apenas o impacto de colocar um sábado 4 horas e o outro cara não estudar 4 horas um sábado. E olha só a diferença, porque esse cara aqui em 6 meses ele estuda 260 horas. Já esse segundo cara, em 6 meses, ele estuda 104 horas a mais. É muita coisa, é muita diferença. Porque olha só, esse cara aqui para fazer 104 horas, ele leva quase 3 meses. Ou seja, é como se esse cara aqui tivesse quase 3 meses na frente deste, simplesmente por conta da carga horária acumulada. Perceba que o impacto ele é gigantesco, mesmo nessa análise comparativa. Calma que vai ficar pior, a gente ainda tá no começo, tá? Vem aqui comigo, porque isso aqui vai ficar pior ainda. Vamos lá para o terceiro caso. Esse cara aqui é um cara que estuda de segunda a sexta 3 horas por dia e aos sábados ele consegue encaixar 6 horas de estudo por dia. Também é um perfil bastante comum e principalmente comum para aquelas pessoas que já perceberam que o estudo vai ser o único caminho, que já botaram o estudo como prioridade e agora estão acelerando. Eu sempre falo para os meus alunos, cara, coloque o final de semana porque isso aqui vai fazer muita diferença a longo prazo. Agora a gente vai comparar essa pessoa aqui com a primeira pessoa. Olha só que absurdo. No acumulado, essa pessoa aqui faz por semana 21 horas e essa aqui, ó, que só faz 2 horas por dia e não estuda aos finais de semana, só faz 10 horas. Ou seja, quem faz 3 por dia e 6 no sábado faz mais do que o dobro do que essa pessoa aqui em apenas uma semana. Mas vamos ao que interessa. Olha só o impacto ao longo de um ano inteiro. 1.092 horas batendo nesse ritmo aqui, à medida que esse cara aqui vai fazer só 520. Ou seja, esse cara aqui ao longo de um ano tá fazendo o dobro do que esse cara tá fazendo em um ano. Claro que isso aqui é muito perceptível, até porque matematicamente a carga horária bate exatamente o dobro, só que à medida que o seu estudo evolui, você consegue melhorar a qualidade do seu estudo naquelas horas ali condensadas. Então, quanto mais você tá evoluído na carga horária, melhor você aproveita essa carga. Quem faz, por exemplo, um estudo de 1 hora nas primeiras semanas de estudo, nem se compara com o cara que já tá com 2, 3 mil horas de estudo acumuladas. A hora de estudo desse cara que já tá bem mais avançado, com 2, 3 mil horas, nem tem como comparar com aquele cara que ainda está dando os primeiros passos. Então é por isso que quanto mais você estuda, melhor aproveitada é a sua carga horária. E é por isso que você tem que quebrar essa barreira logo, tem que sair, tem que deixar de ser essa pessoa que não estuda aos finais de semana, estuda pouquíssimas horas por dia. Mas é claro que existem exceções, tem pessoas que de fato não vão conseguir por conta da família, do emprego ou qualquer outra circunstância. Mas o que eu tô alertando para você é o seguinte: essa pessoa aqui faz o dobro de aproveitamento dessa em números objetivos. Agora, nem se compara um estudo de uma pessoa que já está nesse nível de carga horária com uma pessoa que ainda está nesse nível de carga horária. E aqui a gente precisa reconhecer que isso aqui não é linear. Apesar da carga horária subir de forma linear, o seu aprendizado, porque você tem mais pontos de contato com a disciplina, é muito mais acelerado. Então, por isso que eu falo muito sobre carga horária. Cara, faz tudo que você consegue fazer, porque o seu estudo vai evoluir demais. E depois você acaba ficando até viciado de estudar e sente falta quando você não estuda. Isso aqui é muito real. E olha só os números, o que eles estão te mostrando. Calma que a gente vai fazer uma análise mais profunda ainda. Olha só, o cara que estuda 3 horas de segunda a sexta, estuda 6 horas no sábado e ainda consegue botar 2 horas no domingo. Talvez lá no comecinho não faça muito sentido, isso aqui pode te levar a uma situação de estresse, de ansiedade, pode ser que sim, mas numa reta final isso aqui faz muito sentido. Vamos analisar essa carga horária acumulada. O cara que está fazendo 23 horas por semana, quase 100 horas no mês, 3 meses de estudo ele faz quase 300 horas, depois ele bate ali quase 600, 598 horas em 6 meses e em um ano
ele bate quase 1.200 horas. Perceba a diferença para esse cara aqui, ó. Muitas das vezes você é essa pessoa que conseguiria fazer isso aqui, mas não faz simplesmente ou porque está procrastinando ou porque não está tratando o estudo como prioridade. Perceba que as coisas são muito diferentes. E olha só que legal essa mesma análise do impacto da carga horária feita em formato de planilha e feita em formato de gráfico de linhas. Olha só a diferença do concurseiro 1 para o concurseiro 4. À medida que o concurseiro 1 em 2 anos estuda 1.040 horas, em 2 anos o concurseiro 4 já estudou 2.392 horas. Perceba que é muito mais do que o dobro. E olha só que curioso isso daqui, ó. À medida que o concurseiro 1 em um ano faz 520 horas, o concurseiro 4 já fez quase 600 horas em apenas 6 meses. Percebam que o impacto é gigantesco e a diferença é brutal. Olha só aqui para os gráficos em linhas. Olha aqui como é muito mais vertiginosa essa subida do concurseiro número 4 com relação ao número 1. Olha só essa linha azul. À medida que esse cara aqui bate nos 500 somente lá no ano, esse cara aqui já atravessou a barreira dos 500 apenas em 5 meses e meio, mais ou menos. Percebam que é muito brutal a diferença. E percebam que até mesmo dentro de um mês, olha a diferença. Esse cara aqui estuda 50% a mais que esse cara aqui, simplesmente por conta de alguns ajustes apenas estudando no final de semana. Isso aqui faz muita diferença a longo prazo, porque você acha, não, esse cara aqui está estudando ali quase 17 horas, ou 17 horas a mais do que esse por semana. Você pode achar que é brincadeira, mas olha só o caso do concurseiro 2 para o caso do concurseiro 1. Você tem mais ou menos aqui 17 horas a mais de estudo com relação de um para o outro, mas olha só o impacto que a gente tem ao longo dos meses. Isso aqui faz muita diferença. Em 3 meses, esse cara aqui estudou 52 horas a mais do que este. E olha só o concurseiro 4, a diferença dele para o concurseiro número 1 em 3 meses. Ele estuda 169 horas a mais do que o concurseiro 1. É mais do que o dobro. E quando alguém fala que a carga horária importa, é porque de fato importa. É esmagadora a diferença entre acrescentar um final de semana ou acrescentar um final de semana e 1 hora a mais por dia. Ok, você pode dizer que a sua rotina não permite. Beleza, de fato existem esses casos que há exceção mesmo, não tem o que fazer. Mas tem muitas pessoas, e eu tenho certeza que até mesmo você pode ser uma delas, que tem horário livre no seu dia, não tem mais outras coisas melhores para fazer e mesmo assim opta por não estudar. Apesar de ter uma rotina estranha de que acha que vai passar em concursos sem estudar muito, acaba optando por ter menos carga horária de estudos e optando por utilizar aquelas horas para fazer outras coisas, talvez utilizar para fazer algum tipo de lazer desnecessário. É claro que você precisa ter lazer, mas tem muitas coisas que você pode tirar da sua rotina sem que isso impacte a sua saúde e você pode simplesmente encaixar 1 hora a mais, às vezes até 2 horas mais na sua rotina, acordar um pouco mais cedo. E perceba aqui que eu não tô nem falando para você estudar de madrugada e nem falando para você inventar horários que vão prejudicar a sua saúde. O que eu quero te mostrar é o impacto que a carga horária tem a longo prazo. Se você consegue fazer, ok, aproveite-se disso. Cara, o que não dá para acontecer é você ter as horas livres e ao mesmo tempo ter a prioridade do estudo na sua vida e não casar uma coisa com a outra. Se você tem a hora livre, vai estudar, porque o impacto é imenso lá na frente. Principalmente se você for aquela pessoa que gosta de resolver muitas questões. Então, quanto mais carga horária você tiver, mais questões você consegue fazer. Pense quantas questões você consegue fazer hoje dentro de 1 hora. Agora, multiplique isso com tanto de horas que você deixou para trás. E se você não é aquela pessoa que gosta de resolver questões, eu vou deixar aqui no link na descrição o meu curso gratuito de questões para você passar a gostar agora mesmo, perder esse medo. E lá eu falo todas as estratégias que eu utilizei para resolver mais de 70 mil questões e ser aprovado em vários concursos da área policial. Um deles foi entre os primeiros colocados. Vai lá, assiste esse vídeo, é gratuito, esse curso é totalmente gratuito, tem quase 1 hora de conteúdo, é bem rapidinho para você consumir e eu tenho certeza que você vai sair de lá com muito mais facilidade para resolver questões e a partir desse vídeo você vai olhar para trás e vai perceber o quanto tempo você estava jogando fora. Cara, eu vou deixar aqui na tela também um vídeo recomendado deste canal, é extremamente importante, é uma live de quase 2 horas, onde eu abro todas as minhas estratégias e como eu pensei, toda a minha sistemática de revisões, eu vou abrir tudo para você, eu explico do início ao fim e é por isso que tem 2 horas, de como eu fiz para ser aprovado em terceiro colocado no concurso de oficiais da Polícia Militar de Santa Catarina, toda a metodologia destrinchada do início ao fim. Vai lá, assiste, vale muito a pena e depois você volta aqui para me dizer o que você achou. E se você viu valor neste conteúdo, considere se inscrever neste canal, porque aqui tem muito conteúdo bom sobre concursos públicos, somente a realidade, tudo que você precisa para ser aprovado. Valeu, eu vou indo nessa, um abraço e te vejo lá naquele vídeo.